Olá, caro telespectador, receba as nossas cordiais saudações. O seu programa de eleição já está no ar e é com enorme satisfação que marcamos uma vez mais presença com a mesma missão de sempre, a de levar até si um conteúdo diferenciado e especializado que só a TV Zimbo lhe pode oferecer. Se quer saber mais sobre os seus direitos na relação de consumo, continue a brindar-nos com a sua audiência e terá toda a informação técnica e simplificada com os nossos habituais juristas da ADIC e também do INADEC. Doutor Assis, muito boa noite. Boa noite, Adilson Chifuanda. Boa noite, Dr. Samuel. E vamos estender as nossas saudações aos mais de 24 milhões de consumidores que nos acompanham neste momento. Lembrar que a ADIC está aqui sempre para defender o interesse do consumidor. Doutor Samuel, muito boa noite, bem disposto? Boa noite, bem disposto como sempre, mas sempre também disposto para poder então ajudar aquilo que é a prossecução do interesse público, aquilo que é a nossa ajuda enquanto instituição pública a ter aquele conhecimento do direito do consumidor. E aproveitamos estender o boa noite a todos os telespectadores do programa Defesa do Consumidor a esta hora. Boa noite também para o Dr. Domingos Assis e a todos que têm nos acompanhado durante este tempo. Exatamente. Muito obrigado aos dois, mas por agora vamos conhecer os casos desta edição. O primeiro caso que vai ver envolve os moradores da zona do quilômetro 30 e a empresa Eletrozua Comercial, que fornece energia elétrica naquela zona da Estrada Nacional número 100. Os consumidores daquela linha reclamam da intensidade da corrente elétrica, não muito comum, ora muito forte, ora muito fraca. Há anos que vêm danificar os seus eletrodomésticos, mas o fornecedor não se responsabiliza pelos danos causados e, com agravante, ainda agride verbalmente os consumidores. Veja agora mais detalhes desta história com o jornalista aqui na Vui de Barbosa. Por falta de uma rede pública, os moradores do quilômetro 30 sujeitam-se a consumir a energia dos famosos PTs, mas nem sempre têm a qualidade desejada. Eu estou a usar a energia de um pé privado, então é Eletrozua Comercial, e há algum tempo que eles não fornecem uma energia de qualidade para nós. E quando vamos fazer reclamação, eles pura e simplesmente respondem mal, e não resolvem nada. São arrogantes? Muito arrogantes. E por causa da má qualidade da energia prestada pelo agente autorizado Eletrozua, vários consumidores viram danificar os seus eletrodomésticos. A hora fica muito forte e outras muito fraca. Acabei por perder alguns eletrodomésticos cá em casa. E eu já fui chamar a razão a eles e eles por simplesmente não resolvem e nem mudam a energia, não fazem alguma coisa na energia. E nem se vão responsabilizar dos eletrodomésticos danificados? Eles disseram que tudo que estraga é por conta do dono da casa. E o que é que estragou? A ventoinha, como podem ver. As lâmpadas é frequente, então quase nós nem usamos muitas lâmpadas porque a toda hora as lâmpadas explodem. Uma arca, ela começou a trabalhar e depois a parte de baixo só já que estava a fazer gelo e mais tarde acabou por parar de trabalhar. Eu chamei o técnico para ver o que é que se passava com a arca. O técnico disse que é por conta da energia que está forte demais. Aconteceu com a consumidora Virgínia e aconteceu também com a consumidora Rosa. Me queimou uma arca, uma televisão e me trazido de coisa da Zap. Assim como a senhora Virgínia e a dona Rosa, que viram danificados vários eletrodomésticos, a dona Luzia Francisco também viu danificado vários eletrodomésticos por conta da má qualidade dessa energia elétrica, não é isso? Sim. O que estragou aqui na sua casa? Estragou uma geleira, as lâmpadas também queimaram e fazem subida de preço sem darem a satisfação nos consumidores. Você fala para ele não tem mesmo maneira de responder os consumidores. Nem se disponibilizam em resolver ou reparar os danos dos eletrodomésticos? Não. Eu já perdi a primeira geleira porque na altura a energia estava fraca, que tive que comprar esse estabilizador de 240 mil kwanzas. Depois de um tempo, depois de 3 ou 4 meses, eles arranjaram a energia, mas às vezes deles restabelecerem devidamente,
ele está a ver logo os dois positivos, não vem o positivo e o negativo, está a vir mesmo logo o positivo. Quanto é que pagam por contrato? O contrato é 150 mil kwanzas. E a qualidade de energia é? Sim, não tem uma boa qualidade. Então queremos que eles restabelecem e que haja mais mesmo respeito o dono e o consumidor, porque o dono não tem a mesma maneira. Ligamos para um dos contactos da Eletrozua e ficou a promessa de esclarecer um Fala assunto. com Barbosa da TV Zimbo, aqui do programa Defesa do Consumidor. Nós temos um problema aí sobre queimadura de cabo, mas já se viu essa situação ainda hoje. Nós queremos alguém que responda por isso, que é para justificar a denúncia dos consumidores. O problema, mano, ninguém quer ser afirmado. Senhor, nós estamos mesmo aqui na agência. Queremos alguém que é para justificar essa denúncia dos consumidores. Tá bom. No dia seguinte fomos até ao complexo escolar Zua, onde são feitas as cobranças e entrega das faturas. Mas, logo que se deu conta da nossa presença, o segurança trancou o portão e foi dar a conhecer aos responsáveis da agência. Logo que a segurança nos viu, trancou a porta. Agora atenderam. Sim, aqui só que não está nenhum funcionário. Vamos lá ver se não está. Só tem a secretária da escola. Uhum. Onde é que cobram energia? Eles já foram no campo. Não, alguém fica aqui que é para cobrar, não é? E o senhor quando nos viu trancou a porta por quê? Eu? Sim. Não, fui aqui no coisa. Não, nos viu e trancou a porta. Fui no quarto de banho, chefe. Só deu vontade de ir à casa de banho quando nós chegamos? Não, mas estou apertado, meu chefe. Ah, é? Sim, estou apertado. Veio avisar aqui que a Zimbo está aqui. Oh, meu Deus. Onde é que cobram energia? Bom dia. É técnico? Sim. Onde é que paga essa energia? Está fechado. Onde é que é? Fora no campo, onde é que é? Quero saber a sala onde pagam energia, onde é que é? E está fechado hoje porque hoje não querem dinheiro? Hoje não querem dinheiro? Fora no campo. Sim, mas alguém fica aqui para cobrar. Sim, mas todos foram no campo. Não terá muita gente, não. Só terá... E se chegar alguém aqui para pagar? Eu pelo menos cheguei aqui para pagar. Tem que esperar. Tem que esperar, Então vamos esperar. Mas mostre-me só a sala onde é que é. Onde cobra essa energia? Onde é que é? Bem, nós estamos no interior do complexo escolar Carlos Zua, o que dá a entender que o agente autorizado não tem uma instalação própria, então as cobranças das faturas, os consumidores, é feita nesta sala. Como podemos ver, aqui o símbolo da eletricidade. E, pelo que nós sabemos também, havia aqui uma informação. Mas como sabiam que o Programa de Defesa do Consumidor viria a qualquer momento, rasgaram, retiraram a informação que aí estava e trancaram a porta. Nós vamos continuar. Vários consumidores desejavam efetuar o pagamento da mensalidade da energia, mas surpreendiam-se com a porta trancada. Ninguém. Vamos fazer aqui a entrega das faturas. Sim. E se surpreende pelo facto de estar fechado? Sim, estou surpreendido. Normalmente nós fizemos o pagamento no banco e vimos aqui fazer a entrega das faturas. Mensalidade. E nós chegamos aqui por volta das 9h20 e já lá vai para além das 10h40. A última informação que nós recebemos é fidedigna, não adianta revelar quem, mas dá conta de que os senhores cá estão mesmo, estão aqui dentro e se calhar estão a ver-nos do outro lado, sendo que esta é uma castelharia, e recusam-se a dar algum esclarecimento relativamente às denúncias feitas pelos consumidores, o que dá a entender que esta gente consente as denúncias feitas pelos consumidores. Os responsáveis da empresa Eletrozua Comercial fogem da responsabilidade e os consumidores são os prejudicados.
Dr. Samuel, os consumidores pagam 150 mil kwanzas por contrato e mensalmente 7 mil kwanzas. Entretanto, a energia não é das melhores e os eletrodomésticos estão a ser danificados. O caso, dizem os consumidores, já é do domínio do INADEC, mas até o momento não é resolvido. É uma triste realidade que os consumidores hoje temos um parecer, um caso diferente do comum, porque geralmente temos tido aqui um consumidor, mas hoje estamos a falar aqui de uma coletividade. Por razão da Lei de Defesa do Consumidor, os prestadores de serviço devem prestar um serviço de qualidade e que não é isso que está a acontecer. Mas, relativamente sobre o domínio do INADEC, sobre esta mesma questão, respeita aquilo que são os próprios procedimentos que nós estamos aqui a obedecer. Por quê? Porque sobre esta mesma situação, temos a certeza que nós, diante deste processo, com a chamada aqui da atenção mais uma vez, e com aquilo que é a parceria que temos juntos da TV Zimbo, juntos do Programa de Defesa do Consumidor, poderemos então chamar a atenção aqui à ENE para poder ajudar-nos a esclarecer sobre vários aspectos. Aspectos como, por exemplo, nesta situação da fraqueza da eletricidade, muitos dão o caso daquela a intensidade da energia que é para um determinado número e depois exceder o número de consumidores. Nós, enquanto vivemos nos nossos bairros em que saímos e não só, sabemos que existe aquilo que chama-se de puxada e isso depois torna também não ter aquela qualidade da própria energia. Vamos poder pedir a informação a fim de poder facilitar-nos a tomar aquilo que é a decisão devida a este prestador de serviço. Porque, de facto, à luz da Lei de Defesa do Consumidor, existe aqui uma violação explícita daquilo que é o direito do próprio consumidor, que é o serviço com qualidade, que não tem. E depois outra situação que também chamou-nos a atenção e que aconselhamos também aqui, além do processo que está a decorrer junto do INADEC, os consumidores recorrerem junto a um tribunal ou junto da Polícia Nacional, é relativamente àquilo que são as expressões verbais e talvez expressões grosseiras aos consumidores. A Lei de Defesa do Consumidor chama a atenção aqui sobre práticas abusivas por parte do fornecedor de serviço, mas nós entendemos que este prestador de serviço deve ser responsabilizado por via do próprio tribunal relativamente às expressões que tem usado contra os consumidores. Que aqui aconselhamos mais uma vez que não é uma postura correta, mas nós poderemos dar com maior precisão aquilo que é a solução desta situação. Ainda bem. Doutor Assis, o fornecedor, não é, danifica os eletrodomésticos dos consumidores e ainda agride os consumidores verbalmente. A nossa equipa tentou contacto com os responsáveis desta empresa, mas tão logo nos viram, trancaram-se. Simplesmente não querem falar sobre o assunto. Adilson Chifwanda, caros consumidores, eu queria antes perceber melhor qual é o posicionamento do INADEC relativamente a isso, sendo que o assunto já está até com o INADEC e o Dr. Samuel tem com regularidade dito aqui que é necessário haver alguma pedagogia diante de uma situação como esta. Qual é de facto o posicionamento do INADEC enquanto representante do Estado nessa situação? Pelo seguinte, a Lei Geral da Eletricidade estabelece no seu artigo 12º sobre o direito do consumidor, ou seja, o consumidor tem direito à qualidade de serviço, tem direito que aquela energia que chega à sua casa esteja em condições. Se eventualmente algum dano em algum eletrodoméstico for resultante dessa energia sem qualidade, tem a obrigação o fornecedor de reparar esse dano. Reparando de que maneira? Substituir o eletrodoméstico que foi danificado, melhorar a qualidade da energia. Mas isso é possível se efetivamente aqueles que têm a obrigação de, continuamos aqui a insistir, de fiscalizar, de acompanhar, exigir um pouco mais. Porque eu acho que este fornecedor de serviço, nesta altura, já não precisamos olhar para aquilo que é a questão pedagógica. O assunto já está com quem devia dar solução. Não dá solução. É preciso que o INADEC indague, a ENE, sobretudo, porque o fornecimento dos bens essenciais, sobretudo a energia, é da responsabilidade do Estado. Doutor Assis, é preciso dizer que este caso em particular enquadra-se bem naquilo que é a relação de consumo. Adilson Chifwanda, não há qualquer dúvida quanto relativamente a isso. Não há qualquer dúvida quanto a este caso, se é ou não relação de consumo. Está patente. O que é que nós, enquanto associação, temos chamado a atenção e contamos agora, seria bom com o apoio do INADEC. Se o caso já está até no INADEC, o INADEC é o órgão competente que representa os interesses dos Estados na relação do consumo, devia tomar, que nós chamamos a atenção, é necessário muitas das vezes que se tomem medidas duras, medidas exemplares para que os fornecedores
parem com esse tipo de comportamento, porque vimos recentemente que tipo de caso. medidas é que o INADEC, doutor Assis, para sermos mais específicos, não é? Que tipo de medida é que o INADEC devia tomar numa situação dessa? Bom, numa situação dessa em concreto, existe a END, que é, no fundo, o fornecedor do Estado que devia olhar para essa questão. O INADEC indagar a END, junto da END, junto do consumidor, encontrar uma solução. Primeiro, restabelecer a energia com a qualidade desejada, depois exigir deste fornecedor que preste o serviço da melhor qualidade. Não sendo possível, o INADEC tem competência, a própria lei dá essa competência ao INADEC, da retirada da licença de fornecimento de energia. Porque senão, Adilson Chifunda, caros consumidores, nós vamos continuar repetidas vezes a acompanhar situações como esta. É preciso que o Estado, de facto, tome a peito aquilo que é a sua responsabilidade. Nós pagamos, por via dos impostos, pagamos salários dos trabalhadores do INADEC. Pagamos o Estado, porque é com nossos impostos que se paga o salário dos nossos colegas do INADEC. Então, por que o INADEC não toma uma postura mais firme relativamente a isso? É preciso que se tome uma medida mais firme. Nós estamos aqui para acompanhar aquilo que é a evolução. Se precisarem da nossa ajuda, nós estamos também disponíveis para poder colaborar. Não há qualquer problema por parte da DIC. Muito obrigado. Dr. Samuel, o INADEC, o Estado não está a cumprir de facto com o seu papel? Mas antes de, Dr. Assis, podemos ter a palavra relativamente a este aspecto, não é? Sim, podemos, doutor, não é? Nós estamos aqui está mais calmo para poder ver o funcionamento daquilo que a instituição de defesa, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Doutor Samuel, desde o momento em que o INADEC, enquanto Estado, assume essa responsabilidade, devia dar uma informação melhor ao consumidor. Obrigado. Então, é o que se pede. Vamos agora àquilo que é a questão. Primeiro, o princípio do contraditório, doutora Domingos, é um princípio básico daquilo que é a estrutura do próprio direito. Nós temos que ouvir a outra parte. Samuel, e existem elementos... O processo já está no INADEC, doutor Samuel. Se não tivesse no INADEC... Quanto menos as pessoas... Se não tivesse no INADEC, seria outra coisa. O processo já está convosco, doutor. Não ouviram ainda? Não ouviram ainda? Quanto menos as pessoas falam, mais aprendem. Acho que é necessário nós termos calma e ouvirmos a outra parte para podermos ver qual é o posicionamento. Doutor Assis, nós estamos diante, de facto, de uma relação de consumo à luz do artigo 3º da Lei de Defesa do Consumidor. E não devemos aqui esquecer que o contrato estabelecido dos consumidores não foi com a END. O contrato. É um agente autorizado. Exatamente, olha para a figura dos consumidores equiparados. Doutor Assis. Nós estamos a falar de um agente autorizado. Quem deve fornecer a energia em primeira instância dos bens... Quem dá licença a esse agente autorizado é a END. O responsável máximo é a END. Doutor Assis, está pronto para poder ouvir o posicionamento do INADEC sobre vamos a questão? Vamos ouvir o doutor Acho que é melhor, acho que é melhor. Vamos ouvir, doutor Samuel, tem a palavra. E é sempre bom quando uma pessoa está a falar, a outra para ouvir, para procurar perceber. Tem a palavra, doutor Samuel. E diante desta situação, o contrato foi estabelecido com esta empresa autorizada pela END. É necessário que nós, o INADEC, apuramos os factos. Porque nós, o INADEC, não podemos ter o mesmo posicionamento que talvez um tribunal, conforme... O INADEC não tem conhecimento, os consumidores, doutor Samuel, dizem que o caso já é do domínio do INADEC, mas até hoje não têm resposta. A situação não é esta. A situação é, a obedecer o princípio do contraditório, carece de nós podermos ter aquela análise profunda, porque o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor não consegue perceber quando é que é uma voltagem, quando é que não é. Fruto da parceria das instituições que nós temos, estamos aqui a falar, de referenciar a própria END, nós pormos aquilo que é informação que nos foi passada e nos darem um esclarecimento. Fruto daquilo que é informação de pessoas específicas da área, aí facilitarmos a tomarmos as decisões. Assim como tem ocorrido para várias e outras situações, como de construção civil, como qualquer situação, procurarmos áreas específicas a fim de poder nos dar a informação, a fim de poder facilitar aquilo que é a tomada de decisão. Mas agora outra coisa, Dr. Domingos Assis, existe grande separação ainda entre aquele que administra e aquele que vai tomar o poder, que são o próprio tribunal. O INADEC não pode usurpar as competências do próprio tribunal. O que nós estamos aqui a querer dizer é de livre arbítrio o INADEC achar melhor quais são aqueles casos que devem recorrer diretamente ao tribunal e quais são aqueles casos em que, de facto, deve haver a suspensão temporária das atividades, como qualquer outra situação. Nesse caso, o que é que parece ser a melhor posição do INADEC? Esta situação, por isso, pela gravidade da situação, nós queremos ter uma medida mais pesada ainda com este agente econômico. Por quê? Porque nós estamos aí a ver o número de consumidores que estão envolvidos. São mais de 100 consumidores
consumidores. E depois não só, é a vontade de procurar encontrar uma solução sobre a situação que não existe por parte deste agente econômico. Então não vamos procurar ter uma medida assim muito leve, aquele que provavelmente está estabelecida na Lei de Defesa do Consumidor, Exatamente. mas buscar junto do próprio tribunal decisões mais pesadas, a fim de que o agente econômico consiga perceber que está no Estado de Direito e que existem normas que devem ser obedecidas. Os consumidores terão uma resposta efetiva. Terão de facto uma resposta efetiva, só vão ter que mesmo aguardar aquilo que são os procedimentos, porque nós, o INADEC, não devemos violar aquilo que são os procedimentos da resolução dos casos, a fim de depois também não prejudicar os próprios consumidores, Exatamente. porque qualquer ação que viola os procedimentos pode se tornar nula por parte daquilo que a ação ou a decisão que o INADEC tomar. Doutor Assis, muito rápido. O mais importante é que os consumidores tenham a situação resolvida. Bom, Adilson Chifwanda e caros consumidores, este é um entendimento que a DIC tem enquanto defensor dos consumidores, que se encontre o melhor caminho para resolver. Não estamos a pedir que se viole a norma A, B ou C. Quem tem alguma competência não vai esperar o tribunal para tomar uma decisão. Okay. A nível das suas competências, posso tomar uma decisão até aqui, vou tomar. Se a outra, muito obrigado, doutor disse bem, é preciso ouvir para poder perceber. Doutor Assis vai então, concluir. por favor, ouça. Conclua, doutor Assis. Vou dizer, terminando dizendo que era bom que eu tenho competências para chegar até aqui, eu vou tomar as minhas competências. Obrigado. Aquilo que for do tribunal, depois o tribunal toma. Não vamos esperar que o tribunal venha tomar uma decisão que precisa de uma resposta urgente. Muito obrigado. Esse é um assunto que certamente nós ainda vamos voltar a abordar, mas o momento agora é para o nosso primeiro e único intervalo. Portanto, é muito curto. Até já. Já estamos de volta para a segunda parte do programa que defende o consumidor e aumenta a cultura jurídica do cidadão. Mas lembre-se, cidadão bem informado é consumidor respeitado. O segundo caso que vai ver tem como protagonistas o consumidor Combo Vitor e a empresa Águia Capa Construções. Em 2019, Combo Vitor pagou à referida empresa o valor de 860 mil kwanzas para obter 28 metros cúbicos de betão com a finalidade de encher a placa da residência dele. 2 anos depois, para além de não fornecer o betão, a empresa Águia Capa Construções também não se disponibiliza em fazer a devolução dos valores. Veja toda a história com o jornalista aqui na Voide Barbosa. É um caso que se arrasta desde dezembro de 2019 até esta data que o consumidor Combo Vitor aguarda por 28 metros cúbicos de betão. Este é um caso de pura deselegância, falta de honestidade e também de alguma arrogância. O senhor Vitor Nkombo pagou 860 mil kwanzas para obter alguns metros de betão para preencher a sua placa. Desde 2019 até hoje que o consumidor não recebe este material. É muito complicado. Eu conversei bem com o senhor no dia 6 de dezembro de 2019 e no dia 9 eu fiz os primeiros pagamentos, que são 600 mil kwanzas. Combinamos que no dia 19 de dezembro iria acabar toda a prestação, porque a conta total ficou a 860 mil kwanzas. Era supostamente encher a placa no dia 23 de dezembro de 2019, mas o senhor começou a nos driblar, dizendo que não, tínhamos que acrescentar mais 150 mil kwanzas. Por quê? Por que mais 150 mil kwanzas? Por quê? Por que razão? Segundo ele, porque o cimento tinha subido de preço. E que culpa o senhor tem? Aí está, eu disse que culpa que eu tenho. Disse não, porque a empresa não pode perder 150 mil kwanzas, é muito. E eles também não podiam encher a placa sem os 150 mil kwanzas. Então ficamos assim. Mais tarde ele disse não, os portugueses foram de férias, só iriam encher no dia 7 de janeiro de 2020. O meu irmão veio para aqui saber como é que andava o processo. Será que não? Iriam encher no mesmo dia. Ele foi até a obra à espera do betão, mas infelizmente... Nada? Nada. Até hoje? Até hoje. Até hoje não pagaram. No dia 9 de janeiro, eu tive que mandar outro dinheiro, pagou outro betão na empresa, a Somag. A Somag, no dia 10 de janeiro,
foi encher a minha placa. A Somag é uma empresa séria, pelo menos. Exatamente. Comparadamente com a Águias, Capa Construções? Não tem nada a ver. Foi ao INADEC? Exatamente, fui ao INADEC, mandaram chamar o senhor foi para lá, recusou em assinar o documento. Recusou-se em assinar? Exatamente, recusou. Até hoje, nem água vem, nem água vai. Desafia a lei nesse caso? Exatamente. Mas quando é que vai devolver? Desde 2019 não se fez o trabalho, até hoje. Isso já tem um nome, esta atitude. Sim, é burla, ele é mesmo gatuno. É arrogante? Muito arrogante. Às vezes desliga o telefone na tua cara. Tentamos por telefone contactar o Sr. Guilherme Calonge, mas não foi possível. Aqui? Está a chamar. Está a chamar agora, está a chamar. Vamos lá ver se ele atende. Está a chamar. Desligou. Decidimos chegar até ao escritório. Dando conta da nossa presença, os funcionários foram mais rápidos que nós e trancaram a porta. Insistimos ligar para o Sr. Guilherme. Atendeu. A empresa está disponível em fazer a devolução dos valores ou não? Vamos fazer a devolução do dinheiro do senhor. Quando? Não pode dizer quando, quer dizer, eu estou fora desse vídeo, como que eu vou responder? Senhor Guilherme, nós estamos mesmo aqui no escritório, nós queremos tê-lo, que é para poder dar a cara e se defender perante as câmeras da TV Zimbo. Nós estamos mesmo aqui no vosso escritório. Isso não tem problema, quer dizer assim, se o senhor fazer isso, eu vou processar, vai me indenizar. O senhor vai indenizar a empresa, porque esse caso está no tribunal. Era necessário chegar até as instâncias policiais? Por que, por sua consciência, não devolve os valores ao consumidor? Como é que vamos desenvolver, quer dizer assim, o reembolso é um procedimento que deve-se fazer. Que procedimento? Que procedimento? Para não passar lá na empresa, isso vai ser um pouco... O senhor Guilherme enervou-se. Ligamos para o seu advogado. Em princípio, dizia que não conhecia o caso. Eu disse que há um diverso de clientes que o senhor Guilherme tem e são várias situações que, no entanto, atende. Eu não consigo precisar quem é este cliente. Mas depois, demonstrou que conhecia o caso e o personagem da história. Porque, pronto, estou recordado da conversa partida com o senhor Vitor, eu, no entanto... Afinal, conheço o caso. Eu, por a conversa que tive com ele, eu recordo, agora eu estou a recordar, então, ter-me dito que... Eu também concordo, enquanto fazedor de direito da justiça, que se o senhor Guilherme está em falta com este senhor, está a reclamar, tem a questão do valor em falta, eu entendo que o mais recomendável é que, no entanto, o senhor Guilherme repare os danos do senhor. São Francisco, vamos aguardar então pelo vosso pronunciamento nas próximas horas, ok? Certo? Ok, está bem, está bem. Alguns minutos depois, o advogado retornou à chamada. Na segunda-feira, há de fazer um depósito de 250 mil kwanzas na conta do Sr. Vitor. Ao longo do mês, vai fazendo os outros depósitos e até o dia 15 do mês que vem, tem os 800 mil kwanzas pagos todos na conta do Sr. Vitor. Eu vou acompanhar a questão do Sr. Vitor até o dia 15 do mês que vem e quero acreditar que no dia 16 do mês que vem, quando voltar-me a ligar, ou eu, no entanto, retornar a chamada, é para confirmar que o pagamento na íntegra, no entanto, foi feito. Não é a primeira nem a segunda vez que o Sr. Guilherme dá essa garantia. O consumidor em Combo já não acredita mais e espera para ver. Já fez essas promessas várias vezes. Essa não é a primeira. O próprio Sr. Francisco já fez em março do ano passado. Até hoje não se faz o pagamento. Ficou a garantia do advogado da empresa Águias Capa Construções, que a partir de segunda-feira começam a fazer o reembolso e que a dívida deve ficar concluída até o dia 16 de março. A ver, vamos. Doutor Assis, depois de 2 anos, o fornecedor agora diz que vai devolver o dinheiro. Não podia ter feito antes? Adelson Chifwanda, caros consumidores que nos acompanham neste momento, a história vem se repetindo inúmeras vezes. Por parte dos fornecedores desse tipo de trabalho, há sempre esse incumprimento. Mas o que mais nos preocupa é que nós, enquanto consumidores, não temos muitas soluções. São eles que estão no mercado a fornecer os serviços e nós, como precisamos melhorar a nossa condição, a nossa habitabilidade, vamos socorrer esses serviços. Envolvidos 2 anos, eu acho que, pronto, se foi essa a intenção do consumidor em receber o tanto que deu na altura para poder obter o botão,
tudo bem. Mas se o consumidor entender que poderá exigir um pouco mais do fornecedor relativamente àquilo que é o seu direito, nós estamos aqui para apoiar. Mas este é mais um dos casos que, segundo sabemos, já esteve ou está no INADEC para a solução. Não é? E gostaria, não sei se é isso que ocorre, mas o que podemos vislumbrar nesse caso em concreto é que, mais uma vez, se está demonstrado que, por parte dos fornecedores, não há respeito da lei. Doutor, assim, vamos aqui olhar para os prejuízos que, eventualmente, esse consumidor enfrentou. Há 2 anos que tenta resolver um problema da casa própria, creio, não é? E vê este sonho adiado por uma empresa que até pagou na totalidade mais de 800 mil kwanzas e a empresa não fornece, não é? Não presta o serviço e ainda mostra resistência em devolver o valor pelo qual não prestou qualquer serviço. Como é que se percebe isso? Há alguma dificuldade da parte dos fornecedores em compreenderem a lei que rege a atividade que eles, portanto, têm, a atividade comercial, o tipo de trabalho que exercem? Há ainda alguma dificuldade por parte dos fornecedores? Adilson Chifunda, caros consumidores, o problema não está na dificuldade que têm de perceber aquilo que a lei estabelece. Está na dificuldade do cumprimento. E quem vê aqueles que deviam exigir o cumprimento não o fazem, sentem-se impunes, não é? Que são intocáveis, nada vai acontecer. O consumidor já fez participação ao INADEC, o INADEC, relativamente a isso, não sei o que é que fez, se calhar depois o doutor Samuel poderá dar aqui uma chega, mas aqui é a demonstração clara do desrespeito de um direito fundamental. O direito do consumidor é um direito com consagração na Constituição, não é um direito que pode ser usado e abusado dessa maneira. A lei é protecionista. Fora isso, é um direito fundamental. É preciso que os fornecedores respeitem isso. Mas os fornecedores só vão começar a respeitar quando sentirem que, tal conforme se diz na pele, a mão pesada da lei. Enquanto fomos metódicos, queremos ser metódicos, queremos apontar o contraditório, sem que se viole tudo isso, nós achamos que quem deve fazer alguma coisa, mas já devia ter feito. Exatamente. Para um primeiro lançamento, é esta a ideia que trago aqui para abordar. Portanto, o contraditório eventualmente já foi feito, porque este até é um caso que o Dr. Samuel domina bem, porque é um instrutor deste processo por parte do INADEC, não é, doutora muito bem, Samuel? muito bem. E conhece em que pé é que está este caso? Conheço os meandros do processo. Primeiro temos que esclarecer aqui aos consumidores que estamos diante mesmo de um incumprimento contratual e um abuso dos direitos do próprio consumidor. Não recomendamos esta empresa aos consumidores que desejarem talvez um dia obterem um betão para a construção da... Não recomendamos. Estes são daqueles processos em que nós, o INADEC, já obedecemos aquilo que são os procedimentos, como a própria lei estabelece, mas conseguimos constatar que ainda não existe vontade por parte do próprio prestador. E também o próprio consumidor já foi aconselhado a abrir um processo junto ao Serviço de Investigação Criminal relativamente a outras situações que também dentro do processo aí apresentam-se, e assim o fez. Julgo que também deve estar a ocorrer junto àquilo que são os processos, o procedimento que está a decorrer junto do INADEC. Nós, o INADEC, este processo faz parte dos mais de 12 processos que está-se a aguardar agora com a abertura do ano judicial, que abre já em março, para poder dar entrada então junto ao Tribunal Provincial de Luanda relativamente a esta situação. Hoje penso que é o Tribunal de Comarca, para podermos dar entrada ao processo. Mas, para além desta situação, darmos a entrada à PGR, porque este agente econômico provou mais do que nunca que não merece ter um estabelecimento comercial, porque não está pronto para obedecer aquilo que a própria lei estabelece e respeitar o próprio direito do consumidor. O consumidor pode exigir uma indemnização? Pode de facto, e só aqui, isso não pode ser até segredo relativamente àquilo que é a intenção junto do processo, daquilo que é a ação que nós poderemos dar entrada dentro em breve. A intenção é mesmo esta, recorrer também relativamente à indemnização. Por quê? Porque foi aí violado vários e outros direitos do próprio consumidor e até a própria expectativa que o próprio consumidor tem. Exatamente. Doutor Samuel, já que o processo até já tramitou no INADEC, que medida preventiva
prática, à luz da Lei de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 20º, o INADEC já tomou. Só para percebermos o que é que já foi feito. Doutor Domingos, é sempre perceber isso. Nós obedecemos aquilo que são os procedimentos e achamos que aquilo que são as sanções estabelecidas na Lei de Defesa do Consumidor nos foi melhor relativamente à atitude do agente em tentar ação junto ao tribunal. Por quê? Porque à medida que nós precisamos junto do próprio tribunal será melhor e será ainda mais pesada. Ainda assim, doutora Assis... Adilson, um minuto só. A medida administrativa de que prevê a Lei de Defesa do Consumidor atrapalha o processo em tribunal? Eu julgo que não. Se não atrapalha e não prejudica, pode-se muito bem o INADEC aplicar a medida administrativa de que a lei faz referência e esperar que o processo ocorra em tribunal para acautelar outras situações. Porque não vamos esperar o tribunal, o ano judicial abrir daqui a pouco. Até o processo, dentre os 1.500 processos que vão entrar para o tribunal, até o processo ser atendido, o doutor Samuel não acha que é muito tempo e é mais desgaste para quem olha para nós como sendo a solução do seu problema, para apontar o melhor caminho a seguir. Não acha que esperar que o tribunal decida e vai arrastar mais o sofrimento desta pessoa que gastou aquilo, o pouco que tinha para ter alguma casa em condições e, infelizmente, um fornecedor que devia se aplicar uma medida dura nessa altura, ou menos... Qual devia ser a medida? Qual devia ser a medida no seu entendimento? Primeiro, devia se retirar a licença, porque ele continua a prestar serviço. O INADEC devia retirar a licença. A lei confere competências bastante ao INADEC, que se podia retirar para que não prejudique outros consumidores. Estamos a falar de 2 anos. O consumidor fez o pagamento na totalidade em 2019. Caminha agora para o 3º ano. Agora, repara que o INADEC está à espera que haja abertura do ano judicial para o processo correr. Isso é verdade, 2 anos depois. Isso é verdade, vamos ouvir o doutor Samuel. Isso é verdade? Doutor Domingos, é interessante saber que no século passado a mais bela e útil descoberta foi a separação entre julgar e administrar. Doutor, devemos ter muita atenção relativamente a isso. Essa durabilidade, pragmatismo que o doutor... Está na lei. Não estou a pedir nada que não esteja na lei, doutor. Está na lei. Está na lei. Posso terminar, doutor? Está na lei. Posso terminar? Por favor, tenha a palavra, doutor Samuel. Esta separação que existe, essa durabilidade que se exige aqui, se de facto o INADEC proceder da usurpação daquilo que é competência do próprio tribunal, a ação do INADEC pode ser nula. Quais são as medidas efetivas, doutor Samuel? Quais são as medidas efetivas que o INADEC, enquanto entidade que representa o Estado, pode tomar num caso como esse? É nossa intenção neste caso, e vamos deixar aqui aberto, de que este agente econômico não merece continuar a praticar este objetivamente, o que é que o INADEC pode fazer, ou quais são as punições, não é, que o INADEC pode, portanto... solicitar ao tribunal a retirada da licença que permite ele executar o trabalho que tem executado. Okay. Isto não é o INADEC que vai para poder retirar. O INADEC não tem competência de chegar e pedir. Mas vai solicitar. Junto do tribunal. Esta aqui é que é a ação, é o próprio procedimento que o INADEC deve obedecer. É a única medida que se pode aplicar, doutor? Doutor, estamos aqui a ver. À luz da lei, sim. O que nós achamos para este agente... o doutor acha... Não, o que o doutor acha. Não é o que o doutor acha. Tem que ser o que a lei dispõe. O que é que a lei diz? Não existe medida nenhuma na lei que se pode aplicar sem que seja essa medida por via do tribunal. Doutor Assis, doutor Samuel, nós estamos a falar para os consumidores, estamos a falar para os nossos telespectadores e gostaríamos, eu e os nossos telespectadores que nos estão a acompanhar, gostaríamos de saber o que é que a lei estabelece nesse tipo de caso. O que é que se pode fazer? O que é que o INADEC, à luz da lei, pode fazer? À luz da lei, o INADEC poderá solicitar junto do tribunal a retirada da licença deste agente econômico. Por quê? Doutor Assis, penso que está ali nesta altura, talvez poderia haver a suspensão temporária. Todas as sanções estabelecidas no artigo 26º da Lei 15/03 de 22 de julho, que aí está ficado muito bem, nós, o INADEC, entendemos. Se suspender as atividades, depois poderá voltar a ter as suas atividades. Mas não é isso que nós desejamos. O que nós desejamos é que se retire aquilo que é a licença que permite que este agente econômico continue com aquilo que são as suas atividades, porque de facto não mostra que está disposto a poder respeitar os direitos do próprio consumidor. Exatamente. É isso, só para não ferir aquilo que é o princípio da legalidade, também para não ferir aquilo que é o princípio do próprio contraditório, mas para poder obedecer aquilo que a própria lei diz e mais ainda, mais importante, que é o próprio procedimento administrativo. Está com a palavra, doutor Samuel, muito rápido, o seu 1 minuto.
O meu 1 minuto, nós o INADEC estamos preocupados ainda com muitos consumidores que desejam obter uma residência, um terreno, e sem ter o conhecimento daquilo que é a Lei de Defesa do Consumidor, e muitos estão a recair naquilo que é a burla e muitas outras situações. Aconselhamos aqui os consumidores, antes de poder adquirir uma residência, um terreno ou qualquer outro espaço para, pronto, é uma ansiedade hoje ter uma residência, a fim de poder pedir o apoio jurídico junto do INADEC para poder estar esclarecido de quais são as medidas, os procedimentos, a fim de evitar cair naquilo que é a burla. Doutor Assis, muito rápido, o seu 1 minuto. Adilson Chifanda, caros consumidores, nós, enquanto associação, estamos a levar em marcha um plano, depois vamos apresentar junto do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior, no sentido de mobilizarmos jovens interessados na causa que é a defesa dos interesses do consumidor. Lançamos aqui o apelo àqueles que estiverem interessados. Nós, dentro de alguns dias, vamos indicar os lugares que nos podem contactar para todos aqueles que têm interesse em ver resolvidos os problemas dos consumidores, têm alguma capacidade e possam contribuir. Nós estamos abertos para poder acolher essas pessoas que queiram contribuir para melhorarmos aquilo que é a relação de consumo. Exatamente, a relação de consumo tem como prioridade o consumidor, mas nós chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Contamos com a sua contribuição. Conte-nos a sua história ou mande a sua reclamação para o correio eletrónico defesadoconsumidor@tvzimbo.com e também na nossa página de Facebook Informação TV Zimbo. Já sabe, o nosso objetivo é mediar conflito de consumo, é aumentar a cultura jurídica dos cidadãos e poder dizer: cidadão bem informado é consumidor respeitado. Boa noite e até a próxima quarta-feira.